Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Dando continuidade à nossa série sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, hoje abordaremos a 6ª igreja, que é a igreja em Filadélfia, que tinha poucos recursos, mas muitas vitórias no Senhor. Das 7 igrejas do Apocalipse, apenas 2, Esmirna e Filadélfia, foram elogiadas pelo Senhor Jesus sem qualquer reserva, sem correção ou repreensão. Esmirna era uma congregação pobre que enfrentava muita perseguição. Filadélfia, por sua vez, era uma congregação fraca e limitada. O que ambas tinham em comum era a total dependência de Deus. Os valores do reino não foram negociados. O sofrimento não ofuscou as verdades do evangelho no coração daqueles irmãos. Seus valores morais e éticos não foram solapados pelos ditames ou pela cultura pagã de sua época. Em tempos como os nossos, tão desprovidos de modelos saudáveis, como é bom poder contemplar um modelo digno de ser copiado. As únicas referências bíblicas que temos com relação a esta igreja se encontram no livro de Apocalipse, no capítulo 1, verso 11, e no capítulo 3, dos versos de 7 a 11, que será o nosso texto-chave. Vamos dar uma olhada no que Jesus diz a esta igreja de forma expositiva, de verso a verso. Em Apocalipse, capítulo 3, no verso 7, temos o primeiro registro da carta, que diz o seguinte, olha, segue comigo. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Em termos contextuais ou no contexto histórico, Filadélfia situava-se em uma localização estratégica de acesso entre os países antigos da Frígia, da Lídia e Mísia, na principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente. A cidade era, portanto, chamada de a Porta do Oriente. Ela foi fundada por colonos provenientes de Pérgamo, sob o reinado de Átalo II, nos anos de 159 a 138 a.C. Átalo ficou conhecido por sua lealdade ao seu irmão, assim dando origem ao nome da cidade Filadélfia, Filéu, amor, e Adelphos, irmão, que significa amor entre irmãos. Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades da Ásia Menor. A região era próspera e produzia uvas, e o povo especialmente honrava a Dionísio, deus dos romanos, ou Baco, o deus grego do vinho. Outro fato importante com relação à sua história é que ela servia como base também para a divulgação do helenismo, que em termos básicos era fazer com que a cultura grega, sua filosofia e sua língua fossem difundidos por todo o mundo antigo. O período helenístico, para quem não sabe, foi um período da história que representou a concretização de um ideal de Alexandre o Grande de inserir os valores morais e éticos de seu povo sobre os territórios conquistados. Em 17 d.C., Filadélfia foi destruída por um terremoto e reconstruída pelo imperador Tibério. Em alguns momentos de sua história, ela recebeu nomes mostrando uma relação especial com o governo romano. Depois de ser reconstruída, ela foi chamada brevemente de Neo-Cesareia. Durante o reinado de Tito Flávio Vespasiano, foi também chamada de Flávia, nome da mulher dele e a forma feminina de um dos seus nomes. Atualmente, a cidade de Alazerrir fica no mesmo lugar, construída sobre as ruínas de Filadélfia. Fechando agora essa parte do contexto histórico, como sempre fazemos,
Vejamos agora o que podemos aprender com esta carta. De forma bem prática, o verso 7 nos mostra um princípio que por muitas das vezes, principalmente em momentos de escassez e turbulência, quase que sempre esquecemos ou duvidamos, que é sobre a soberania de Deus. Isso mesmo. Jesus nos ensina aqui que Deus, ele tem o controle pleno sobre todas as coisas. Nada escapa dos olhos, do cuidado ou de sua vontade soberana. Por mais que venhamos a tentar resolver as coisas do nosso jeito, o que Deus prepara para cada um de nós é muito melhor, mais santo e mais verdadeiro do que possamos imaginar. Por assim dizer, a visão que um indivíduo ou uma instituição tem de Cristo e de sua palavra é extremamente determinante. Em momentos de crise ou de grande impasse, é o que cremos sobre o Cristo das Escrituras que nos dá discernimento e forças para prosseguirmos. O verso 7, ele nos mostra isto muito claramente. Ele declara que o Cristo que servimos é o Deus Santo. O grego usado aqui para referir a santo é ágios. A santidade, queridos, é o primeiro atributo que Deus usa para nos revelar seu direito pleno de nos julgar e nos julgar com equidade. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é justo e não peca, não erra, não se compromete com esquemas humanos. Ele não toma partidos, e a prova disto é o que Tiago, capítulo 1, dos versos de 16 a 17, declara. Olha só o que diz. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variações. Sobre o Cristo verdadeiro, Paulo assim disse: Ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Colossenses capítulo 1, verso 18. Cristo é a verdade de Deus revelada ao homem. O termo grego usado para verdade aqui é aletimos, trazendo a ideia de algo que é real, de algo que é honesto, de algo que é verossímil. Isso significa que Deus sempre cumpre suas promessas. Por isso que Ele é soberano, Ele é fiel. O salmista declarou algo lindo que eu quero registrar nessa mensagem. Olha só o que diz. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. Salmo 146, verso 6. São essas credenciais que concedem a Jesus autoridade e poder para possuir a chave de Davi. E o que significa isso? Talvez essa seja a sua pergunta. O que é essa chave de Davi? Irmão, Jesus Cristo é aquele em quem finalmente se cumpre todas as promessas messiânicas. E o único que tem o poder de abrir as portas do reino de Deus para o homem. Conforme bem disse o profeta Isaías, o possuidor da chave tem acesso aos tesouros de Deus, em Isaías capítulo 22, dos versos de 21 a 23, se não me engano. Essa autodescrição de Cristo certamente trouxe um conforto muito grande aos crentes da igreja de Filadélfia, pois os judeus daquela época afirmavam serem o verdadeiro povo de Deus, que tinham em seu poder a chave do reino. Que audácia! Baseado nessa premissa, eles perseguiam a igreja. E Jesus Cristo deixou claro que a segurança da salvação da igreja não estava sob a autoridade do julgamento judaico, mas estava sob as mãos daquele que verdadeiramente segura a chave de Davi. Ele mesmo disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, Mateus 28, 18. Jesus possui poder absoluto e exclusivo para conduzir ao reino de Deus todos aqueles pela qual ele morreu. Partindo agora para o verso 8, Jesus disse o seguinte, vamos lá. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que palavra linda!
Outra verdade prática que como cristãos devemos ter a respeito de Deus e de nós mesmos é que Deus não nos chama para sermos fortes, mas para sermos santos. É isso mesmo. A nossa vitória não consiste em sermos muito fortes, mas em sermos muito crentes, muito cristãos. E isto pode até parecer contraditório. Vejamos o caso da igreja em Filadélfia. O Senhor os planta em um local totalmente estratégico, de enormes potenciais, com inúmeras portas de oportunidades escancaradas diante deles. Mas sabe que eles possuem pouca força. Quem faria uma coisa dessas? Só mesmo Deus. Pois o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O Pai procura por pessoas obedientes, queridos. Veja toda a história bíblica e você verá que na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, contém uma lista de pessoas a qual ninguém dava muito crédito. Paulo nos explica isso muito bem em 1 Coríntios capítulo 1, dos versos de 27 a 29. Vamos dar uma passeada na Bíblia aí, vamos ler. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vãs deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Cristo sabe das condições espirituais das igrejas e dos seus membros. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas fragilidades, as nossas debilidades, as nossas limitações. Ele não coloca sobre os nossos ombros uma carga maior do que a que conseguimos carregar. Deus sabe que às vezes nos sentimos pequenos, fracos e totalmente insignificantes. Todavia, mesmo sendo fraca, a igreja estava diante de um grande celeiro missionário e cercada de muitas oportunidades. Porta aberta aqui traz a ideia de desafio. Cabia aos crentes de Filadélfia identificá-las, recebê-las e aproveitá-las. O verso 8 nos revela também que ele conhece a nossa fidelidade em meio às turbulências, e é por isso que ele diz: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Assim sendo, no momento certo, Deus trará paz e alegria ao coração aflito. Vamos partir agora para o verso 9 que diz, olha só: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Jesus usou aqui o mesmo termo aos falsos judeus em Esmina, não sei se você se lembra, no capítulo 2, verso 9. Aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Aqui encontramos a resposta pela qual Deus cuida de nós e nos protege. Sabe por que Ele nos protege? Ele nos protege porque Ele nos ama. Ele nos guarda porque Ele nos ama. E a igreja em Filadélfia sofria perseguição por parte dos romanos, mas seu maior problema eram os judeus que ali se residiam. É importante, queridos, entendermos que o verdadeiro judeu não é aquele que frequenta uma sinagoga, muito menos uma igreja hoje, mas é aquele que pela fé recebe a Jesus Cristo em seu coração como Senhor e suficiente Salvador. Em Romanos capítulo 2, dos versos de 28 a 29, isso fica muito claro, depois dá uma lida lá. Jesus promete algumas coisas à igreja, e a primeira delas é que eles seriam exaltados acima dos seus inimigos. Os inimigos se prostrariam em submissão aos vitoriosos, e nós encontramos essa verdade em Isaías capítulo 60, verso 14. Esta honra cedida aos discípulos serviria como prova do amor de Jesus para com os seus seguidores. Mas a promessa mais poderosa que temos como igreja é que Jesus está voltando. E os versos de 10 a 11 nos mostram isto. Olha só o que diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Muitos acreditam, quando leem este verso, que os cristãos não passarão pela tribulação, ou que não passarão pela grande tribulação. Vou explicar.
A tribulação, querido, se refere ao período completo de 7 anos, enquanto a grande tribulação refere-se à segunda metade da tribulação, ou seja, os 3 anos e meio. Seja você pré, mid ou pós-tribulacionista, o que nos importa sabermos é que Cristo voltará e devemos estar preparados para enfrentarmos, seja qual for a vontade dele para as nossas vidas. Lembrando sempre que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, como dita em Romanos capítulo 12, dos versos de 1 a 2. No verso 11, Jesus nos revela sua maior promessa dizendo: eis que venho sem demora. Esta é a ideia predominante de todo o livro. Jesus dá uma advertência aos opressores e estimula os cristãos oprimidos a se manterem firmes. Olha só o que diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Coroa aqui significa Stéfanos no grego. Jesus não está falando aqui de uma suposta perda da salvação, pois é impossível um cristão genuíno perder a salvação. Mas a coroa aqui faz menção a uma recompensa. Sobre isso o apóstolo Paulo disse o seguinte, olha só: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. 1 Coríntios capítulo 3, dos versos de 14 a 15. O apóstolo João disse: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. João capítulo 2 João, verso 8. Jesus dá o mesmo desafio à igreja de Esmirna: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O capítulo 2, verso 10. Partindo para o verso 12, o Senhor Jesus declara, olha só: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Que palavra maravilhosa! Aqui temos a promessa que com ele viveremos eternamente. Amado irmão, apesar de Cristo usar aqui uma linguagem simbólica, ele traz consigo a certeza de admissão no reino de Deus, quando este for consumado. O verso 12 apresenta um símbolo de posse. O nome de Deus era colocado sobre o povo de Israel, Números capítulo 6, no verso 27. Os que trazem em si o nome de Deus pertencem a Deus. Finalmente, a carta fecha dizendo o seguinte, verso 13, olha só o que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a voz que nós precisamos buscar ouvir. É ela que nos conduz a entendermos quem realmente somos e quem Deus realmente é. Olhando para Filadélfia, entendemos que Deus é soberano, que Ele nos chama para sermos santos e obedientes acima de tudo e de qualquer coisa. Que o Senhor nos protege e guarda porque nos ama com amor incondicional. A maior prova de amor é que Ele está voltando para buscar a noiva, para viver com Ele eternamente. Aqui fechamos a mais um estudo sobre as 7 igrejas. Nosso próximo e último episódio será a igreja em Laodiceia. Fica ligado e não perca. Meu intento, queridos, com essas mensagens é que você seja totalmente edificado com cada um desses estudos. Então, que Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço. Até o próximo.